Fala pessoal, está no ar o projeto Music Maker Talk, um programa de bate-papo e entrevistas onde músicos, comerciantes, players de alma, profissionais da área vão falar sobre suas ideias e conexões pessoais. Tudo isso para unir essa comunidade incrível e dizer como a música ajuda a melhorar sua vida. Bem-vindos ao Music Maker Talk. E hoje vai ser o programa de abertura, um programa muito especial. E eu vou chamar aqui Ricardo Marins, o guitarrista e produtor musical top. E aí, Ricardão, beleza, man? Que honra é ser esse primeiro convidado, né? Imagina, Meu amigo querido. Pô, você é um grande brother, né? Pô, obrigado, é privilégio. E, Ricardo, vamos lá. Conversar, né? Que aqui a gente veio para conversar. E descobrir suas ideias e conexões pessoais. Vamos. Qual foi seu primeiro contato com a música, com o instrumento? Quem foi que te mostrou, que falou, olha, bicho, isso daqui é o que pega, e mudou a sua vida, vai? Foi a minha avó. Sério? Sua avó? A minha avó chegou um dia pra mim, minha avó era muito minha parceira, e falou assim, eu vou fazer aula de piano, você não quer fazer comigo? E eu achei um barato, né? Eu falei, pô, vó, vamos. Ela jogava bola comigo, eu não ia pra aula de piano com ela, né? Tipo, pô, ela jogava bola? Eu jogava, ela era minha parceirona. E aí, eu comecei a fazer aula de piano e naturalmente eu me encantei, né? Meu primeiro instrumento é o piano. Sim, o que você tocava assim? Eu fazia piano clássico, eu estudei 6 a 7 anos de piano, então, né? Por isso que você toca assim, né, menino? Então, sabia? assim, eu não toco mais piano, né, do jeito que eu tocava, porque eu parei de tocar piano para tocar guitarra, Sim. Que é um grande arrependimento meu, mas foi a primeira, minha primeira viagem com a música, com os sons, com as notas, com a harmonia. Eu tinha uma professora muito boa, que era a Eleonora, uma senhorinha que é a mãe de um dos meus melhores amigos, que se tornou, o Nelson, se tornou meu amigo pouco tempo depois. Mas, assim, foi uma maravilha, assim. Foi minha primeira incursão tocando um instrumento, né, Ivan? Na música. Isso, e meu pai dava muita força, minha mãe, assim, eles sempre acharam legal. Eu não posso nunca reclamar dos meus pais, assim, família que não deu bola, sabe? Sim, lógico. Meus pais sempre foram muito parceiros com a coisa da música. Meu pai ouvia muita música, tinha muitos discos. O que teu pai ouvia, assim? Ele ouvia, assim, só música boa, né? Mas ele gostava muito de rock. Ele ouvia muito Beatles, Crosby, Stills Nash. Ah, então ele muito country. Sim, a influência musical veio do seu pai. Muito grande. O pontapé inicial veio da sua avó. Da minha avó. E o meu pai, ele alimentou isso, assim. Sim, muito ele tinha uma coleção de vinis muito extensa, que ia como eu falei, dos Beatles até música clássica. Ele me mostrou o Stanley Jordan. Filho, olha esse cara, como é que ele toca guitarra. Porra, foi meu pai que mostrou. Legal, e ele não tocava, ele tocava um pouquinho de onda, mas ele me dava muita força, né? E a minha mãe também. E assim, a coisa foi sendo construída muito naturalmente. E pro desespero da minha mãe, chegou uma hora que eu falei, mãe, eu não quero mais tocar piano, agora eu só vou tocar guitarra, eu quero me dedicar. Não foi antes o violão? Porque todo mundo vem, né? Não, engraçado. Foi direto pra guitarra? Fui direto pra guitarra. Sério, cara, aqui? Muito engraçado. Geralmente o pessoal aqui, ó, eu vou comprar um violão para meu filho. Aí se ele pegar gosto, aí eu vou pra guitarra, sabe? Foi engraçado que eu ganhei um violão e assim, não era o meu instrumento assim, que eu olhava e achava legal o violão. Eu gostava era da guitarra. Eu comecei a fazer umas aulas de violão, mas rapidamente, na aula de violão tinha a guitarra lá do professor. Eu falei, não, eu quero aprender a guitarra, não quero aprender o violão. E aí eu já pulei para a guitarra e quando eu me encantei de fato, eu não consegui voltar. Eu parei de tocar piano por causa da guitarra para me dedicar só à guitarra. Sim. O que foi uma frustração grande para os meus pais, né, que me deram muito apoio, e um arrependimento grande meu até hoje, e eu estou voltando a estudar. Eu toco piano, obviamente, mas sim, lógico. Eu não toco como eu tocava, mas eu quero resgatar, porque eu tocava piano clássico mesmo. Eu quero voltar a ser, quem sabe, um concertista com uns 90 anos, talvez. Sim, pode ser. Estou com 46, então até os 90 eu chego lá, né? E qual foi seu primeiro instrumento, assim? Foi uma guitarra Golden. Nossa. Foi uma Golden SG, inclusive, que era muito bonita, assim. Ela era preta com uma faixa de madeira, assim, no meio. Sim, eu sei, eu lembro. Era um instrumento que, assim, que até, assim, eu de uns tempos para cá eu achei uma de um amigo que era parecida, e não era tão ruim quanto eu pensava que era, assim. Eu que era ruim mesmo, né?
que eu tocava guitarra e o som era horroroso no começo, como é natural. Não, legal. Mas é normal isso. Mas aí, a Golden foi uma guitarra que me acompanhou por um tempão, assim. E o meu pai, ele fez uma coisa muito interessante. Ele falou, não, você tem que ter uma guitarra tipo a do Clapton. Ele comprou uma Golden Stratocaster. Golden? Aí eu falei, porra, tem 2 Golden, era fantástico. Golden... Eu me sentia, eu tenho 2 guitarras. Eu tenho uma tipo SG e uma tipo Strato. Golden era do Marins. Foi uma Golden era, foi mesmo. Né, o começo foi todo aí. Foi todo aí. Demais. E veio assim, Ivan, a gente foi muito natural. Os meus pais dando força, eu acabei montando uma banda cover de Beatles. Foi a primeira? A minha primeira banda cover de Beatles, onde eu tocava piano, cantava e tocava guitarra. Sério? E eu só tinha 10 anos. Sério? Eu era... Pô, então você era um músico prodígio, né? Mais ou menos, Caramba, assim. meu, Eu não sei se eu era bom. Caramba. Eu não sei se eu era bom, né? Porque na época eu achava que eu era ótimo, mas assim, eu não tenho nenhuma gravação para mostrar realmente se eu era bom ou não. E daí eu pulei rapidamente pro hard rock da década de 70, né? Porque o baixista dessa banda, que é um grande amigo meu, Fábio Viseu, ele falou, não, agora a gente tem que montar uma banda de rock de verdade. Eu tava meio que parando de tocar um pouco, porque eu tava andando de skate, quase profissionalmente, né? E aí ele falou, não, você tem que voltar a tocar, vamos montar uma banda, vou arrumar um professor de guitarra rock e a gente vai montar uma banda cover dos clássicos do rock e tal. Eu falei, beleza. Classic. Você E tinha aí, quantos anos nessa época? eu tinha uns 13. Nossa Senhora. Ele que me deu essa pilha. E aí ele arrumou um professor, o Marcelo Pichu, o nome dele, um grande amigo até hoje. Dono da Guitar Company, uma grande loja lá de Cabo Frio. Pô. Foi meu primeiro professor de guitarra rock. E aí ele era muito hard rock e eu era muito classic rock. Eu queria tocar igual o Blackmore, o Jimmy Page. Sim. Eu não tinha... E o Van Halen era um divisor de águas, né? Na guitarra, um divisor, né, cara? E uma missão, né? Porque você ouvir o Van Halen era impossível, né? Fazer. Ainda mais para um menino de 13 anos, né? Só que o Fábio Viseu, esse meu amigo, a gente montou a banda e ele me apresentou 2 músicas que foram, assim, determinantes para eu parar de tocar piano e tocar guitarra. Que foi Burn, do Deep Purple, que é a minha primeira música que eu falei que eu caí para trás, porque tinha a guitarra, tinha o Blackmore. Tinha o John Lord E tinha o John Lord no Hammond, que é o meu instrumento do coração, né? Sim. E ele me mostrou Tom Sawyer. Nossa, Tom E Sawyer. ali chapei. Aí eu falei, Moog, Hammond... Aquela gravação da Tom Sawyer do Rush era Não, incrível. Era de incrível. outro mundo. Ele né? me mostrou na mesma hora. Ele falou, senta aí que eu vou te apresentar uma parada. Eu lembro da minha casa. Ele veio com um disco, botou o Burn, assim. Parece até cena de filme, mas foi mesmo. Ouve. Aí eu sentado, assim, tomei aquela porrada, assim. Eu falei, nossa, Burn é um som incrível. Burn eu sei de cabo a rabo, essa aí. E aí... A partir daí a gente começou a ensaiar, a tocar muito e naturalmente a coisa foi se desenvolvendo, né? Eu fui seguindo com muita firmeza, assim, né? Com a força da família e eu sempre quis ser guitarrista a partir de então. Então vim nesse fluxo com muita determinação, assim. Foi muito legal. Parabéns, muito cara. Legal. Foi muito legal. Não é à toa que ele toca desse jeito, é um monstro, né, pessoal? Assim, Pois tem é. muita musicalidade, muito natural, né? Eu sou muito amigo dele, não sabia dessa história, estou surpreso aqui, pessoal, porque, assim, nunca imaginei, né? Ele é uma pessoa que nem olha muito, logo deveria ter percebido, né? Porque ele quando toca o Marins, ele não olha muito para a guitarra, né? E isso geralmente é quando vem da escola do piano, que é meio completo, né? O que é engraçado... Ele sente muito a música, né? O que é engraçado eu consigo... De uma certa forma, talvez por muitos anos, né, debruçado sobre o instrumento, eu consigo enxergar e ouvir, enxergar, que eu digo mesmo, meio que através do tato, sabe? É uma coisa que eu sinto onde eu tô, sabe? É uma coisa engraçada. E talvez isso venha também um pouco de eu pensar muito musicalmente. Eu penso na música e eu vou meio que buscando aquelas soluções, sabe? É meio que uma busca, né? Uma viagem ali tentando achar as notas certas e tal. Sim, que é o certo, né? Que é o que eu acho. Você sentir a música, né? Quem não sente a música vira o quê? Um maratonista de notas, né? O cara fica dando nota e
sem sentido, né? E eu vou te falar E não uma faz coisa. música, né? Mas aqui a gente está falando como a música ajuda a melhorar a sua vida. Sim, sim. Então eu acredito que a música melhorou dessa forma, Sim, de você sim. sentir Sim, o tato, sim. a audição, né? Para mim a música ela é um presente, né? Porque eu acredito, assim, obviamente eu acredito que a música é uma coisa divina, né? Você partir do princípio que é uma coisa tão subjetiva, é uma coisa que não é material, né? Que você escuta, mas que você sente, que você acaba naturalmente sendo levado para uma série de sensações e lembranças. Quer dizer, é uma coisa muito sobrenatural, assim, né? A música é uma coisa muito louca. Mas você está falando do guitarrista técnico e tal, dessa coisa mais aeróbica. Eu tentei ser isso também. E eu Sim, também, você toca às vezes. eu gosto. Eu vou falar que assim, eu gosto mais da música, mas eu acho a guitarra técnica muito fascinante, sabe? Assim, como objetivo de estudo, assim, eu sempre tentei ser um guitarrista mais técnico do que eu sou. Mas eu sempre fui muito focado na música, até porque eu trabalho com a música desde muito cedo. Então eu não tive aquela fase, vou ficar só no quarto tocando e vou tocar com uma banda com 25 anos. Eu já tocava com bandas e trabalhava muito novo. Então eu já fui lançado no meio da música e da guitarra musical muito novo. E aí eu ficava frustrada, porque eu não conseguia ter tempo, às vezes, para tirar o Malmsteen, tirar as coisas do Steve Morse, mas ao mesmo tempo eu estava tocando numa banda de baile, fazendo milhões de shows e tendo experiências reais musicais, sabe? Então, mas eu gosto, sabe, Ivan? Eu falo muito que eu prefiro uma guitarra mais blues, realmente é a minha preferência, mas mais blues rock, mais década de 70, 60, é a guitarra do meu... Você curte. Até o Van Halen ali, até o Van Halen 78 ali, aquilo ali para mim, a guitarra, ali para mim a guitarra tá tudo ali dentro. É um marco ali. Foi um marco na guitarra. Da década de 40, 50 até o Van Halen ali. O resto que veio depois, entre aspas, né, porque não é o resto, são coisas muito, muito importantes, mas eu já acho que, de certa forma, repetem um pouco a fórmula do que eles fizeram antes. Então, mas eu tô voltando a estudar guitarra, então eu tô tirando umas coisas. Você tá voltando? Pô. Eu tô voltando a estudar. Moléstia à parte, né? Agora eu tô voltando a ser guitarrista. Marins, agora fala pra mim, cara, qual foi o primeiro... assim, trabalho que você realmente... Você falou agora, daqui pra frente eu sou guitarrista, de verdade, eu vou viver disso. Eu quero saber, daqui pra frente é minha vida, tocar e música. Sim, pra mim o que foi mais marcante foi o estúdio. Porque eu tocava em banda de baile e tal, e eu adorava fazer isso, porque é fazer show e tal. Mas um produtor de Niterói, chamado Marco Sabino, que é o artista Marco Sabino, sim, né? Sim. Que canta Reluz e tal. Sim, lógico. Ele meio que me adotou na época como guitarrista que gravava as produções dele. Nossa, então, poxa, você foi... Foi ali que eu me senti profissional. Você foi pro estúdio. Foi pro estúdio, assim, bem novo, sei lá, com 19. Eu comecei a gravar nas produções da gravadora da cidade, que era a Niterói Discos. Ele produzia vários discos. E ele foi me dando muitos toques. Entendeu? Ele foi me ajudando a meio que a encontrar um viés mais musical, até porque eu era muito mais guitarrista do que um guitarrista músico. Produtor, né? Exatamente. Você já pensava em ser produtor, como você é agora? Eu já pensava, porque nas minhas primeiras bandas, a ótica da gente quando é jovem é muito fazer som, Sabe tocar. por que eu pergunto isso? Porque eu tenho vários amigos e músicos que, tipo, a partir do momento que eles não sabem separar o que é ser músico, Sim. guitarrista e produtor, entendeu? Sim. Teve alguns até que, eu virei produtor, eu vou chamar um guitarrista para gravar. Sim. Sim, então você vai aposentar as palhetas, vai pendurar as palhetas. É um negócio que eu acho interessante isso na sua carreira, que você nunca, sempre que eu vejo você tá... Para mim, você está tocando. Sim. Sendo que essas pessoas vieram para mim, não, agora eu não toco mais e não consegue separar isso daí. Parece que perdeu o amor, né? Não sei, é um negócio estranho, né? O engraçado, né, disso que você está me perguntando, é porque realmente é muito diferente você pensar como um guitarrista de estúdio e pensar como um guitarrista que toca ao vivo, né? Apesar de eu gostar das duas coisas, mas gostar muito mais de gravar, eu acho que a gravação ela te dá uma disciplina rítmica, uma disciplina
de arranjo, e começa a te dar uma visão de produção musical muito, muito ampla. Porque você não quer mais a guitarra fora de contexto, você não está pegando e soltando um monte de nota. Você está, na verdade, você está fabricando um produto. Exatamente. Aí você já entra em outra parte do ser humano, que é o quê? Não é só tocar, se divertir, show. Sim. Tem uma certa, a gente marca tal hora, você entra, é como se fosse um emprego, né? Você sente que você tem um emprego, né? Organiza, sabe, a cabeça. Organiza a sua vida, entra numa rotina. E o timbre tem isso também, porque quando você vai gravar, é muito diferente você entender o som da guitarra sendo registrado e dele sendo tocado ao vivo. Uhum. Quando você é da perspectiva do guitarrista. Certo. As primeiras coisas que eu estranhei no estúdio é porque eu começava a tocar e o som que eu estava ouvindo do ampli estava diferente nos monitores. Aí eu comecei a ficar encucado com isso. E aí a minha cabeça de produtor musical e engenheiro, frustrado que eu sou, que eu ainda vou estudar para ser também um belo engenheiro, eu comecei a me questionar sobre o meu som de guitarra. E eu vi que, na realidade, o guitarrista ele tem uma referência, quando ele não tem experiência de estúdio, né, muito pouco objetiva em relação a onde se quer chegar. Eu comecei a reparar que, para eu tirar aquele som, eu precisava microfonar no lugar certo para eu ouvir a reprodução daquele som nas caixas da forma que eu imaginava. E mais, que provavelmente eu perderia aquela sensação da ambiência dentro do local. É muito engraçado. Eu que assim também. É louco, né? Não sou músico, já quis ser, todo mundo quis, né? Aí eu vi que fazer instrumentos é o que eu sei fazer de melhor na minha vida, né? Descobri meu caminho. Mas eu também tenho esse problema com a ambiência. Você falou um negócio engraçado. Pô, por que não está saindo a mesma coisa aqui e ali? Exatamente. Você fica naquela incógnita. Será que tá direito isso aqui? Pô, mas eu queria ouvir o que eu tô... Exatamente. Né? E ao vivo, quantas vezes eu chegava para tocar, aí eu botava o timbre do jeito que eu gostava, estava maravilhoso. E alguém na frente falava, tá muito agudo. Aí eu falo, pô, não é possível, aqui tá tão maravilhoso. E o estúdio, ele te faz aprender todo esse universo. Sim. Onde é que tá o som, onde é que bota o mic. O som é mais seco, se você não coloca o microfone de ambiência. E isso passou a ser uma referência para mim, porque eu gosto do som da guitarra muito direto. Eu uso pouca ambiência, por exemplo. Eu não uso muito reverb. Eu gosto de tape echo. Assim, reverb é uma coisa que eu uso muito pouco na guitarra, né? Gravando e em mixagens, óbvio que eu uso para outras coisas, mas na guitarra eu uso muito pouco reverb. Para o meu gosto de guitarrista. E isso eu aprendi ouvindo o som do falante microfonado para tirar o som que eu queria. A partir dali eu penso no resto, entendeu? Inclusive é um negócio engraçado. Às vezes você grava alguma coisa, né? E geralmente você acha que está muito seco o som, né? Sim. Eu vou botar um reverb, botar um delay. Mas no contexto da banda não precisa nada. É só você tocar que ali vai fazer a fusão e sair um puta som. Mas as pessoas não, né? Vamos meter delay, vamos lá para dar um... É o que o guitarrista pensa quando ele pensa só no instrumento, né? Sim, quando ele não tem essa experiência de estúdio. E a experiência de estúdio e de uma banda, de uma agremiação musical, onde tem guitarra, baixo, batera, teclado, vocal, violão, você pensa muito diferente do que quando você pega e pluga a guitarra. O meu som no ampli, na maior parte das vezes, ele é um. Se eu tiver que tocar dentro de uma situação, eu vou tentar me adequar ao que aquela situação está me pedindo, né? Então, provavelmente, a equalização vai ser completamente diferente do que eu vou colocar aqui, tocando sozinho. Porque aqui eu posso colocar mais grave. Sim, aqui aí vem o famoso músico de internet de hoje em dia, que a maioria né? Sim. A maioria que o cara enche de delay, toca com playback, começa a vender curso e vai para cima. E, na verdade, cadê aquela... Isso... Pessoal, deixa eu falar um negócio, vocês podem achar que eu estou errado, mas eu acho que a música piorou muito com a internet, tá? Vou te falar, Marins, sinceramente, antigamente, para alguém gravar um disco, já era um vinil, ia num gravador de rolo, 2 polegadas, recortava na mão, o cara tinha que ensaiar 3 para tocar certo, anos, numa garagem, não tinha nem estúdio, isso eu tô te falando. É mesmo, isso é mesmo. E hoje o cara já pega, compra uma guitarra, vai lá no estúdio qualquer ou monta
uma estação na casa dele, já vai, então, mas então é muito mais fácil, né? E eu acho que, pô, tanto que parou, né? Você percebe que as bandas de rock, qual foi a última banda biggest? Foi o Guns e o Pearl Jam, eu acho que acredito que assim. E o último guitarrista foi o Slash. Porque eles ainda... O Slash trabalhava no estúdio, Sim. não sei se você sabe a história do Sim, Slash. sim. Ele fez um teste para tocar no Poison. Ele trabalhava no estúdio, o Poison ensaiava lá. Isso eu não sabia. E ele foi fazer um teste, aí os caras do Poison... Não, esse cara é muito doido, não dá certo. Perderam, né? Os perderam o Slash, né, bicho? Aí não dá. Mas ele, é o que você está falando de estúdio. O Slash cuidava de um estúdio. Ele, tipo, atendimento, não sei o quê. Então ele pegou uma carga ali e outra. Sem internet é tudo... Foi a minha primeira... Tudo é unha made, né, que eu falo, né? Foi a minha primeira experiência realmente profissional. E a partir daí, o estúdio, né, a gravação. E aí eu comecei a me interessar pela produção musical, pelo timbre dos instrumentos. Eu falo timbre da guitarra, mas para mim tudo tem que ter um timbre adequado. Então, os violões de aço, de nylon, os teclados, as texturas, tudo isso começou a me encantar tanto quanto a guitarra. Sim, mas eu percebo que nunca você deixou a guitarra meio... Sempre guitarra, né? Sim. Das horas vagas era guitarra. O seu hobby era guitarra, né? Aí virava hobby. Aí, porra, legal demais. E aí eu comecei a acompanhar artistas, né? Locais da cidade. A gente montou uma banda que se chamava Triodélico. Era eu, o Fábio Lessa e o Wallace Cardia, irmão do Gringo Cardia. Sim. E a gente gravou um disco pela Niterói Discos, que eu meio que coproduzi, com o Fábio e com o Wallace e com o Marco Sabino, que ele deixou a gente no estúdio fazendo, e a gente começou a acompanhar todos os artistas da cidade. E o Fábio é um parceiro meu que a gente... Até hoje você fala que a gente acompanha artistas há 30 anos. Foi o cara que tem a maior união estável. Mais do que a minha mulher. Eu tô casado com a minha mulher. Ele dava a mão pro Marins atravessar a rua. Vamos, Ricardo. Ele me ajudava. Vamos, Ricardinho. Ricardinho, vamos lá. Vamos ali tomar uma Coca-Cola. Mas é mesmo. Ele dava quase a mão. isso. Ó, cuidado do carro aí, bicho. É quase isso. Porque a gente tinha essa banda... E ele me chamava para muitos trabalhos, eu chamava ele para outros trabalhos e a gente trabalhou a vida inteira junto. Ele estava no Fausto comigo ano passado também. Ele é o diretor musical da Preta Gil, que a gente acompanha há 20 anos. Ele está até hoje. Então ele foi um cara que a gente veio galgando esse caminho muito junto. Até hoje a gente está trabalhando. Pela essa cronologia toda, aí tudo bem, você estava nessa fase de estúdio. Sim. Aí você saiu um pouco para a estrada, você virou um sideman. Foi. Foi quando você foi para os Estados Unidos? Não, você gravou lá? Foi bem antes. A partir dessas experiências, eu comecei a conhecer o pessoal do mercado musical, né? Então, eu conheci, numa época, o Alex de Souza, que é um americano que produziu o Lulu Santos, era o diretor musical do Lulu Santos na época. Ele produziu o Léo Maia, né, na época que estava lançando carreira bem no começo, e a gente fez esse começo. E a partir daí eu fui começando a acompanhar vários artistas conhecidos, né, da galera, e teve uma situação dentro desses networks onde eu conheci o Pepeu Gomes, que é o meu padrinho. Pepeu Brother. Eu adoro o Pepeu. Conheci o Pepeu e o PH Castanheira. Já guitarra pro Pepeu. Guitarra baiana. E o PH Castanheira, que foi o meu guru da produção, assim, é o meu maior irmão mais velho de todos os tempos, que a gente também trabalha até hoje junto. Nessa situação, ele era o diretor musical da Globo, então ele começou a me chamar para gravar discos e para participar de milhões de musicais da Globo. Foi quando eu entrei na música na televisão, né? Isso há 20 anos atrás. Nossa, você foi bem precoce, né? E ao mesmo tempo... O menino é ligeiro, é flash. E ao mesmo tempo eu conheci o Pepeu, porque o Pepeu estava produzindo uma banda que estava gravando no estúdio do PH, lá no BR Plus, lá na Barra. E eu não sabia nem que o Pepeu era o produtor do disco e nem sabia quem era o PH. E aí eu estou um dia ensaiando com a banda no estúdio, um trabalho que a gente não queria fazer, eu e o Fábio, a gente acabou ainda, a gente não está fazendo nada, vamos lá. E aí eu vi o Pepeu Gomes vindo, eu falei, caraca, o Pepeu vai ensaiar aqui no Estúdio Floresta, lá no Rio. Ele vai ensaiar aqui pô, que legal, vou lá depois ver se eu consigo ver alguma coisa. Aí ele, plá, abre a porta e entra no estúdio. Eu branco, né? Ele entrou na minha frente, assim, na hora do solo, assim.
Aí eu fechei o olho, eu falei, meu Deus, o Pepeu Gomes, ele vai me ver tocando. Aí eu fiz o solo, né? Fechei o olho, porque eu tava, né, me tremendo, né? Sim, sim. Aí acabou a música, né? Ele sentou na minha frente e falou assim, gostei, esse é dos meus. Aí começou a nossa relação. Apadrinho. Aí ali começou a nossa relação. E a gente foi gravar no estúdio do PH, e o PH, no dia, o engenheiro de áudio do estúdio estava lá, e ele operou a gravação. E eu gravei as guitarras com ele, sem saber quem ele era. Nossa. E a gente trocando ideia, ele também fissurado no rock da década de 70 e tal. Você vê, às vezes, na vida, uma coisa que você nem tá dando muita ênfase, vou lá porque não tem o que fazer, vou lá, acontece Mas essas foi coisas o que aconteceu. Maravilhosas. Ali eu conheci o Pepeu e conheci o PH, que foi quem me colocou na televisão. Inclusive hoje, o que eu faço hoje é em função da indicação dele, daquela situação, da gente ter ficado amigo, de ter me chamado para os trabalhos. E comecei a tocar com o Pepeu Gomes a partir dali. Que idade você tinha? Com o Pepeu eu tinha uns 20... 4, tá, acho que menos um pouco. 22, pô. Não, acho que uns 22, 23 anos. Caramba. Ele me ligou e falou, Richard, tem um negócio pra gente fazer. Você quer fazer um show comigo esse final de semana? Tipo assim, na quinta-feira. Eu falei, lógico, né? Quando é que tem ensaio? Ele falou, não, o ensaio acabou de acabar, vou te mandar um cassete. Você tira e a gente toca. Eu fiz o primeiro show com o Pepeu sem ensaiar. Que bucha, hein, meu? Que bucha, mas foi... nunca... Graxa monstro, hein, meu? Mas foi maravilhoso, assim, e desde então eu toquei uns 6 anos com ele a partir daí, assim. E por conta desse contato do Pedro Baby, que tocava... Ah, o Pedro também, Baby, grande brother. Meu grande parceiro, ele estava produzindo a Preta Gil, que estava lançando a carreira na época, ele tocava com ela, só que ele foi morar em Nova York. E aí ele me chamou para assumir a Preta e eu fiquei tocando com a Preta e com o Pepeu, né? E o Pepeu eu toquei 6 anos, continuei trabalhando com o PH, fazendo as coisas de televisão, né, em paralelo. E com a Preta foi um casamento que vem até hoje, né? De 20 anos que a gente é parceiro e desde o começo da carreira dela também. Sim, aí bom. Eu virei sideman e fiz turnê e viajei bastante, né? A gente foi para fora muitas vezes. E é uma grande parceira, assim, foi uma grande lição de Aí música. você saiu pra estrada mesmo, Foi. Verdade. Ali eu fui pra estrada. Aí teve épocas que não tinha tempo pra nada. Aí você foi só sideman nessa época. Só, e eu vou te falar que é uma experiência maravilhosa quando você é novo, né? Eu particularmente, eu fui ganhando um certo desgosto pela estrada, porque é uma coisa assim, você viaja o dia inteiro, passa som quando passa, e faz um show de 1 hora e volta. Eu te falo assim... Eu cansei um pouco, sabe? Pessoal, deixa eu te contar uma história. Então, aí eles falam assim, né? Porra, o cara vai tocar lá na Bahia, no sul da Bahia. Porra, vai ganhar um cachê legal, uma tocada. É um bom trabalho. Só que aí, vamos lá, o cara sai de casa, 1 hora, 2 horas check-in, aí viaja Exatamente. 3, 4 horas de avião, aí para, a estrada é 8 horas de ônibus até o sul da Bahia, lá, é loucura. na Casa do Chapéu. É loucura. E os caras acham que é só glamour, né, a estrada, e não é. É o que você está falando. Eu fiquei doente, assim, foi uma época que a gente tocava muito, a gente passou uns 3 anos fazendo muito show, assim, né? E era muito bom financeiramente e assim, é um trabalho que estava fazendo sucesso, né? Na época que ela lançou os DVDs, então era um trabalho ótimo de fazer. E todos muito amigos, continuam amigos, né, até hoje, mas é um trabalho que exige muito, sabe, Ivan, assim, do físico. Sim, eu sei. E a ausência, né, meu filho... Na família, né? Na família. Meu filho, quer dizer, ele acompanhou todo esse processo, eu acho até que ele não é músico por causa meio de trauma, sabe? Porra, Porque eu realmente fiquei muito, muito ausente essa época. E eu fiquei muito, muito prejudicado em termos de saúde, assim, porque você come mal. Eu engordei muito, eu tive milhões de problemas. Mas eu acho que mesmo a saúde mental ainda é pior ainda que vem, né? A saudade. Tem alguns problemas, né, assim... Tudo potencializa, você vai... Sim, aí você vive da coisa, você está 100% dependente dessa estrada. Exatamente. Já não está mais te fazendo bem. Exatamente. Já virou um negócio que já acabou aquele romantismo. O romance do começo, o né? romance acabou, né? É verdade, é verdade. E aí as pessoas, os músicos começam a ficar mais, né, insatisfeitos, né, lógico. E eu, Ivan, assim... E a idade vem chegando também. Exatamente. Isso foi um fator, e o outro fator
foi a questão de que eu estava muito longe da produção musical, do estúdio. O estúdio era uma coisa que, por mais que eu levasse laptop, placa de som, eu trabalhava muito no quarto, não é a mesma coisa, sabe? Você está muito não dá, dividido. Não tem como, né? Você tá numa turnê lá no Japão, você já foi, né? Sim, fomos. Aí o cara, precisava gravar, bicho, né? Perdi bicho, muitos trabalhos, né? Não, peraí, deu o pau. É. Não dá, não, o Marins está no Japão, nem chama ele. Não, aí as pessoas já nem acabam chamando, E né, isso também é muito louco, porque às vezes você está trabalhando bem, e às vezes você pode fazer outras coisas, mas as pessoas não chamam porque acham que você está ocupado. Que você está ocupado, aí você está em casa não fazendo nada. Exatamente. E aí, é normal. Exatamente. Isso faz parte. Cara, deixa eu te falar um negócio. Qual que foi o guitarrista? Qual que é seu mentor como guitarra que você falou, cara, é isso que eu quero, é esse. Eu sei que é difícil falar né? Não, mas eu tenho. Sei que tem aquele que mais você... Eu tenho. Você se conecta, assim, que você fala, cara, bicho, esse me completa, né? Foi o Rich Blackmore. O Rich Blackmore? Disparado. Sério, eu nunca imaginei, cara. Foi o Rich Blackmore. O Rich Blackmore, pra mim, ele era o blend perfeito, né, da técnica que era necessária para a música, do timbre, dos amplos que para mim são a referência de som na minha cabeça até hoje, que são os Plex, especialmente na época ali entre 70 e 76. Para mim foi. Para mim foi. Ele deu o start ali, falou, velho, vamos lá. Vamos brilhar agora. E ele tinha uma coisa muito chegada no blues. Sim, que é um estilo que eu quero ainda ser. Sim, ele mesclava um pouco de clássico, melhor harmônica, que é o seu... Exatamente, do piano. Que foi o piano, né? Exatamente. Que você tocava clássico. Então foi uma identificação muito fácil, que o som era muito bom. Sim, você se identificou timbre, com ele. Ele gostava de blues, ele tinha composições incríveis, um timbre incrível de guitarra. E ele tocava de 335 no Vox e de extrato no Marshall. Que para mim virou a minha referência sonora primordial assim na minha vida, né? Fora que os solos deles eram sempre imprevisíveis. Eu tirava, falava... Sim, ao vivo, então, eu nunca vi ele tocar igual um show. Eu fui ver uma vez ele tocar no Ibirapuera, primeira vez que o Purple tinha vindo, foi no ginásio de Ibirapuera. Falei, quem que tá tocando aí? É o Rich Blackmore? Eu vi o show do Blackmore nessa época. Eu tinha 14 anos, eu fui no Maracanãzinho e era a formação com o Jolene Turner, lembra? Nossa, cara, ele não tocou um band igual. Ele não toca nada igual. Nada igual, inclusive, cara. O Blackmore fala que ele... né? Ele nunca escuta. Cara, ele tá loucão. Ele nunca escuta o que ele grava. Ele fala, nunca ouvi nenhum solo que eu gravei. E os solos clássicos, ele nunca reproduz, que ele nem sabe. Não, Smoke and Water até então era até proibido. Proibido tocar Smoke and Water, Start to Heaven. Você vê. Mas o Blackmore, ele virou a chave e eram as guitarras que eu gostava, que era a 335, que até hoje, para mim, é uma das guitarras mais importantes. Assim. O pessoal acha às vezes que não quer mais extrato e tal. Eu acho a 335 um instrumento perfeito, assim. E minha primeira referência de som que eu vi ele tocando não foi com a extrato, foi com a 335 no Concerto for Group and Orchestra. Sim, puta. Que ele num Vox, ele tirando um puta de um som, assim. Ali eu saquei um som de humbucker que opa! E aí depois veio ele tocando de extrato no California Jam. Nossa. Ali ele, pra mim, ali o timbre ficou. O Burn e o Stormbringer viraram os discos mais perfeitos, guitarristicamente falando, pra mim, tecnicamente, musicalmente. Tem no Rainbow também, né? O Rainbow era maravilhoso também. Catch the Rainbow, aquele solo de Catch the Rainbow. De Catch the Rainbow e aquele disco, o LP com o arco-íris ao vivo com o Dio. Bicho, aquele ao vivo é maravilhoso. On Stage. Mas o Blackmore, ele foi... Mas assim, obviamente, eu tinha uma adoração pela guitarra que me fazia ir em toda a vizinhança, sabe? Eu tirava muita coisa do Jimmy Page, eu tirava muita coisa do Hendrix, do David Gilmour, que é o outro que é uma influência muito grande, e do Jeff Beck. O Jeff Beck, para mim, ele foi... Talvez ele seja... Batendo no Blackmore, o Jeff Beck é o cara que eu vejo... Que chega, sabe? O Blackmore é muito evoluído para a época, né? Ele era um ET, né? Muito. Tocando, alavanca, já aqueles vibratos, aqueles tremos. Nossa, aquilo não existia. Não, né? Aquilo era surreal, cara. E o Van Halen, quando eu tive a consciência do Van Halen, ali a guitarra para mim fechou como uma
a guitarra tá toda aqui. Por isso que eu digo que a guitarra para mim fecha entre a década de 40, 50 e 78. Sim. Que ali, para mim, todos os sons de guitarra que eu gosto, eles estão ali dentro. Estão ali naquele grupo. Naquela galera. Brian May, outro cara que eu tirei muita coisa. O Ian Ackerman do Focus. Nossa. Que eu adoro, acho ele... Eu vi um show dele, tinha, sem brincadeira, eu vi na Oca do Ibirapuera, o cara me deu... Tinha 7 pessoas. Bicho, eles tocaram em Niterói também. Mas assim, tudo muito década de 70. Eagles... Crosby, Stills and Nash, tudo isso eu ouvia, e é uma coisa que eu... Lynyrd Skynyrd, nossa, que eu amo, que eu amo. Assim, pra mim, e a música pop também da década de 70, a disco music, com as guitarras base do Nile Rodgers, enfim, do Zapp & Rogers, tudo isso me influenciou, assim, foram... Mas o Blackmore foi o primeiro, foi o cara, assim, foi ele que me deu... O estalo, o insight, assim. Falei, eu quero ser igual a esse cara. Girou a chave. Aí ele girou a minha chave. Foi mesmo. Isso aí é... E até hoje eu tiro os solos dele, né? Até hoje eu descubro coisas que eu tirei errado quando eu tinha 14 anos. Eu falo, calma aí, agora eu notei uma coisinha diferente. A lazy é difícil tocar lazy, né? Lazy, tem um swing lá lazy, que até hoje eu não conseguia tocar mesmo, não. Essa é uma que eu sei de cabo a rabo. Essa eu sei tocar. Quer dizer, toda vez eu vou ouvir, eu falo, tem uma coisinha aqui que eu preciso melhorar. Ele tem uma comida ali, uma notinha que... Um staccato. Tem uma negócio que ninguém consegue tirar igual, né? Tem um outro guitarrista da década de 70 que eu gosto muito, que é o Willie John Roth. Sim. Especialmente na época do Chariots of Fire, aquela... Que é um pré-Malmsteen ali já, né? Ele já era um Malmsteen da época, né? Já era uma coisa muito louca, assim. Mas... é isso, são guitarristas que até hoje são os meus mentores, assim, apesar de eu gostar de muitos outros, né, mais recentes. Robben Ford, por exemplo, que para mim, que também é da década de 70, né? O Robben Ford é uma influência muito forte, assim, para mim também. E Marins, deixa eu te falar um negócio. Você falou a gente falou até agora de guitarristas mais, assim, que só tocam, né? E guitarristas que cantam, né? Que você... até cantou, você falou no começo da sua carreira, quando você era muito adolescente, né? Sim. Era muito precoce, né? E qual que até hoje te brilha os olhos na hora que ele toca e canta, e as letras e tudo isso daí, cara? Eu costumo dizer que o Clapton, para mim, quanto mais eu estudo guitarra, mais eu volto pro Eric Clapton. E o Clapton, ele influenciou muito mais até do que a gente pensa. Eu escuto muito falar assim, mas o Clapton toca muito simples e tal. Não é simples, para começar. Não é simples. E é totalmente dentro da música. E ele influenciou sim o Hendrix, ele influenciou o Van Halen, que o Van Halen fala isso, né? Tem uns takes meio bootleg do Van Halen tocando solo de Crossroads. Outro dia eu achei, cara, que irado. E assim, o Clapton, ele era o guitarrista, foi o primeiro Guitar Hero, talvez, né? Assim, declarado da história, né? E ele era o cara que ele pegou o pacote e trouxe ele pronto. Era a 335, voltamos a 335. No Marshall, a SG, depois a Strato no Fender. O cara meio que ele ditou o som da guitarra durante todas essas décadas, e o cara ainda está aí. Pode até ser exagerado o que eu vou falar aqui, pessoal. Mas assim, geralmente quem toca só guitarra, assim, não falando, mas é um músico, né? Quando ele toca e canta, já vira meio um artista. Um negócio que já pega outras pessoas, né? Exatamente. Por exemplo, a gente está vendo de Purple, um cara que não toca, uma menina que nem tem ideia o que é uma guitarra, um baixo, uma bateria. Ele vai ver. Quem que ele vai ver? A Ian Gillan, né? Exatamente. Que é o cantor, né? Exatamente. Então eu acho que é muito importante isso daí, né? E a partir do Clapton, eu vejo que eu tiro muita coisa do Eric Clapton, assim, tanto os solos clássicos, quando eu vejo alguma coisa interessante, eu falei, esse aí eu não sei, eu vou tirar logo. Porque o Clapton, ele
toca e canta. A guitarra dele, ela corresponde ao que ele canta, a emoção que ele canta, que ele imprime lá, ele imprime na guitarra. As letras são muito boas. Ele tem uma vida muito interessante, assim, muito triste em determinados momentos e de muito sucesso. Mas, assim, ele influenciou o Hendrix, ele influenciou o Van Halen. Eu sei que ele influenciou o Steve Ray Vaughan, o John Mayer. Quer dizer, e guitarristas que cantam, que me encantaram além dele, foram o Gary Moore, que é óbvio, é um guitarrista que não tem como. Já falei do David Gilmour, que é um guitarrista que toca e canta. E eu acho que é um diferencial muito grande. E como eu não canto, ou não desenvolvi isso, pode ser que eu desenvolva daqui a alguns anos, mas eu sou muito chato e eu não vou cantar enquanto eu não tiver a capacidade de cantar legal, entendeu? Mas assim, eu comecei a entender que para eu imprimir uma pegada musical no meu toque, eu teria que fazer a guitarra ser esse cantor, que eu não sou. E eu digo mais, o Clapton foi o primeiro guitarrista que eu lembro na minha vida, que era um... Não, ele tocou no Yardbirds, aí várias coisas, né? Várias, porra. Ele foi tudo, né? Ele foi sideman, guitarrista de estúdio. Mas ele foi o primeiro que pegou a guitarra e tocou e cantou, assim. Das pessoas, nossa, o Eric Clapton é um artista, é um negócio... Nem sabiam tocar, né? E eu pirando nos solos, mesmo com a música e cantando, ele foi... Eu acho que ele foi o primeiro na minha... pioneiro nesse... De, tipo, ser um Guitar Hero e cantar, bicho. Que saiu pro mundo, né? Que influenciou, que nem o John Mayer, foi, porra, total, todo né? Todo mundo, você vê... Stevie Ray também, né? E são guitarristas que cantam e que tem uma coisa com a composição, que é uma outra coisa, que é um problema que eu vejo quando a pessoa é só um instrumentista, que no caso eu não conseguia no começo fazer música. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer uma música? Porque eu tinha um monte de lick separado, um monte de solo roubado, e eu falei, cara, eu preciso de composições para eu imprimir uma pegada mais cantada no meu instrumento, né? E foi aí que eu entrei nessa pilha de ter uma carreira solo, porque... como guitarrista, porque até então eu queria ser o mais versátil do mundo, tocar com todo mundo, tirar todos os sons de guitarra possíveis e imagináveis por causa do estúdio. Então a guitarra fez você cantar. Cantar na guitarra. Tentar cantar na guitarra, né? Tentar não, você canta, pô. Você foi gravar lá fora em 2014, assim. Fui. Eu tenho um grande amigo que é o Dan Torres, que era ele tinha uma dupla chamada Sid Dan, uma dupla romântica, né, que o PH produziu, que saiu do Fama. E qual foi o início disso daí, da sua carreira? Quantos anos você tinha, mais ou menos? Solo foi quando eu falei, assim, eu gravei meu primeiro disco em 2014. Você foi gravar 2012. Lá fora? Esse eu gravei aqui, que foi um disco que eu fiz com as composições do Dan, cantando também, e eu tentando reproduzir as melodias. E em 2017 eu fui gravar o meu segundo disco, chama LA Sessions, na fábrica da Bogner, lá na Califórnia, com o Prashant Aswani. E esse disco foi muito legal porque são as composições do Dan. Eu tento reproduzir as melodias que ele canta. Sim, você faz na guitarra as melodias. Exatamente. E aí eu posso dizer que ele que é talvez o maior responsável, né, por eu ser um guitarrista melodista, que eu tento ser, né? Sim, pô, tem sons teus incríveis. Eu fico nessa... E a gente foi para Los Angeles, gravou, eu e o Cristiano Marques, que é o meu empresário, sócio e tal, que toca minhas coisas, minha carreira, meus cursos. E ele que me impulsiona muito a sempre voltar a ser guitarrista, porque a gente trabalha muito, né, em milhões de coisas. Eu sou arranjador e faço. E ele sempre me fala, e aí, quando é que a gente grava o teu disco novo? Ele que me bota, quando é que a gente vai fazer um show? Ele que bota a pilha. Ele que bota a pilha. Porra. E eu vou voltar, eu tô voltando a ser guitarrista e vou voltar a fazer show. Tô gravando, já tô com músicas novas, uma quase pronta. Quero ouvir. Quero ver se a gente faz alguma coisa aqui. Vamos. Já aceitei o convite, já aceitei. Não, tá aqui, vamos fazer, demorou. Mas assim, tocar guitarra e ser um melodista na guitarra vem em partes disso e em partes do Jeff Beck, que é o único guitarrista que eu escuto, assim, que eu me identifico, que realmente a guitarra é um canto. Ele nunca abriu a boca. Né? E tudo que ele faz é um canto. Sim. E você vê eco do que ele faz no Steve Vai, você vê eco do que ele faz no Steve Lukather,
que é uma grande influência também por conta do estúdio e tudo Sim, mais. cada um tem um grande... Representa, né? Porque representa a gente... e dá muita approach para você, o que você é, né? Então aguardem, tem música nova quase pronta. A gente vai fazer. E agora, vamos lá, como você consegue conciliar tantas coisas assim, aula, método, programa de TV... Cara, agora você tá Pô, você é produtor do musical do Faustão. Faço a direção musical lá da Band, do Fausto. Como você... Porra, porque deve ser difícil, né? É difícil. É o que eu falo desde o começo, eu não sei se eu tô apertando nessa mesma tecla, né? Tipo, porra, e você sempre sai, mas... A gente ia começar o programa aqui, deixa eu contar rapidinho. Ele estava tocando guitarra, ele falou, não, eu quero fazer com a guitarra. Eu falei, não, aqui é pra gente falar, de conversar. A guitarra não vai cantar aqui. Tá? Não vai cantar. Eu não quero que a guitarra cante, eu quero saber a sua história. Não, no final ele vai tocar. Mas, cara, é muito, né, assim, cara, porque é o que eu falo, eu vejo muitas pessoas que vai pra produção, outro vai TV e começa a desencanar, sabe? E você parece cada vez, você tá mais encanado em tocar guitarra, cara. Mas parabéns, bicho. Porra, você faz muito bem pra gente que vive disso. Ah, que bom, mano. Eu não tenho nem palavras pra agradecer esse teu movimento, assim, essa sua, porra... É uma paixão mesmo. Paixão, assim, esse amor, esse carinho por um instrumento que faz tanta gente feliz, né? É difícil, eu vou dizer que... Mas eu acho que vem muito do perfil da vida de cada um, assim. Eu sempre tive que trabalhar, né? Assim, eu sempre tive muito apoio da minha família, mas eu trabalho desde os 16, 15, 16 anos. Você deixa um pouco se levar por novos desafios? Sim, muito. Pra caramba, né? Porque é isso que dá... Eu sou, assim, eu adoro dar aula de guitarra. Você dá aula, eu parei de dar aula de guitarra há muito tempo. Eu parei de tocar guitarra no começo da empreitada lá do Faustão por 90 dias, porque eu tinha que aprender a minha você função. Chegou e falou, toca você que eu não tenho tempo. Não, e assim, eu não tenho tempo e não tenho... Eu realmente fiquei 90 dias. Se eu tocar guitarra, eu não faço programa. 90 dias eu não toquei, não encostei na guitarra. Sério, 3 meses. Eu não consigo, assim, foi uma decisão muito consciente e eu tenho muitos problemas nos dedos, né? Isso é uma coisa que as pessoas às vezes não sabem. Eu tenho osteoartrose nos dedos. Sério? Especialmente no dedo médio e aqui no meu indicador. E foi assim... Mas tudo bem, quando ele solta o dedinho... eu tenho que soltar, porque senão ele não funciona. Então você solta por causa disso, Em parte. Porra, bicho. Agora eu descobri, caramba. Mas as aulas é uma coisa que eu gosto muito de dar. E porque me renova o contato, o bate-papo, o ensinamento sendo passado. Sim, é uma coisa que me encanta, assim, sabe? Eu gosto de trocar ideia. As aulas acabam durando muito mais do que 1 hora normalmente, porque... E eu fiquei muito tempo... Eu voltei a dar aula esse ano para eu poder voltar a tocar, a ficar perto da guitarra, a falar de guitarra, sim. Sabe? Eu adoro, eu acho que é uma coisa que às vezes... O Zapata sabe, né, das coisas. Ele tá colocando tudo certo. Porque, assim, eu dar aula de guitarra para mim, ele é um refrigério, assim, sabe? Porque eu tô falando do que eu mais gosto com pessoas que estão ávidas por ter esse conhecimento, sabe? Sim, o ensinamento enobrece a alma. Sabia? Eu gosto. Essa é uma verdade, né? Você fideliza, assim, você fideliza o que você acredita. Exatamente. Né? A sua profissão, né? Eu acabei criando... E você vendo uma pessoa... Sim. Assim, tocando, aprendendo. Não, é maravilhoso. Enobrece. Não, eu dei aula... Sua alma mais leve, você fica muito mais feliz. Não é só dinheiro, né? Às vezes você ganha dinheiro, não está ganhando muito, mas, só de ver a pessoa feliz. E eu tenho faz um bem, né? O bem. Sim, eu tenho alunos que viraram grandes profissionais. Assim, guitarristas conhecidos, diretores musicais de bandas, de artistas conhecidíssimos, assim. Isso é muito... Eu fico muito orgulhoso de ver, especialmente quando... E eu nem gosto de falar o nome deles, porque não eu acho que é uma coisa, assim, que eu não quero tirar onda. Porque também... Mas eu fico muito orgulhoso, assim, de ver o desenvolvimento, e eu fico muito feliz porque quando eles comentam e lembram das experiências que a gente teve. Do contato. E a gente é muito amigo e tal. E eu vejo que existe um certo preconceito do público em geral, especialmente dos guitarristas, quando o cara dá aula é porque ele está sem gig, sabe? Acontece muito isso. Normalmente,
a aula, por mais nobre que seja, ela é, às vezes, até mal vista, como se o cara precisasse daquilo só porque ele não está fazendo outras coisas mais legais. Se não tivesse o professor de guitarra, como é que seria, sabe? Tipo, eu não teria me desenvolvido se não fossem os professores que eu tive. Então, eu criei um curso baseado em todos os conceitos, um curso online, baseado em todos os conceitos que eu acredito serem os principais para você ser um bom melodista na guitarra, que é o Guitarra Melódica Pro, que está no Hotmart e tal. E isso eu fiz assim com o maior carinho por conta dessa experiência de 30 anos dando aula, lecionando, enfim, e ensinando as pessoas os conceitos que eu julgo serem os mais musicais. É óbvio que existem milhões de outros, mas eu tenho uma firmeza de propósito nesse sentido de ter a coisa da música e da melodia como o meu foco principal na guitarra. E aí conciliar isso com as masterclasses, workshop que eu adoro fazer também, né? E a carreira de produtor musical. É muito difícil, cara, vou falar, não é fácil o pessoal ficar achando, não, porque, pô, você conhece todo mundo, você já tocou com um monte de gente, você tem um monte de patrocínio. Sabe uma pergunta que, tudo que você me falou, assim, que eu tô conhecendo agora, eu falo todo dia com ele, eu não sabia metade dessa história, eu tô, assim, surpreso, mas eu pergunto assim, teve alguma hora na carreira que você falou, cara, eu acho que eu vou parar com isso daqui, bicho. Vou fazer outra coisa? Teve. Agora. Foi há 2 anos, 1 ano e meio atrás. Pós-pandemia? A pandemia foi muito legal. A pandemia, sim. Foi muito legal, entre aspas, né? Foi muito legal, que eu digo. Foi uma tragédia mundial, mas estou falando, para mim, foi o momento que eu me voltei para dentro de casa. Que eu tive a Sofia. A Sofia nasceu no meio da pandemia. Ela irra de pandemia. Ela é a filha filha da pandemia, né? E assim, foi um momento de muita alegria e de muito reencontro com o que eu gostaria de fazer dali para frente. A pandemia começou porque eu já estava fazendo muito arranjo. Mas aí você quis parar com tudo? Eu quis parar justamente no momento que eu estava que eu estava começando a fazer o Faustão, eu estava muito desestimulado. Eu estava a fim de mudar geral. E aí pintou essa proposta. E eu falei, bom, é o que eu preciso para quebrar esse ciclo de desânimo, porque eu estava me sentindo um guitarrista sem ideias. Eu estava cansado, 30 anos tocando, Ivan, obrigatoriamente. Não é só o prazer de tocar. E eu vejo que você não é aqueles guitarristas de internet, né? E aí, o que restou na pandemia? Os guitarristas Exatamente, de certa forma, sim. O que você vai... Porra, não é isso que eu gosto. Pô, eu tava tocando show pra caramba. Eu tava produzindo, tava no estúdio, agora eu não posso sair. Exatamente. Mas foi muito construtivo para mim, porque ali eu vi que realmente eu não queria que a estrada fosse mais o meu foco. Ali a questão da televisão e da produção musical para a televisão tomou muito mais conta da minha vida, porque eu passei a fazer muitos arranjos. Quer dizer, eu comecei a trabalhar com o Dunga, que é o produtor de todos esses programas da Endemol, do Masked Singer, do Canta Comigo, tinha os programas da Xuxa, o The Four. E isso, fazer arranjo é uma coisa que eu acho que eu gosto tanto quanto de tocar guitarra, assim. Não, tocar guitarra você gosta mais. Não, cara, eu gosto. Não. Tava aqui de manhã, o cara tava aqui, porra. Nossa, tocando, pera aí, vamos conversar um pouquinho das pautas, senão, porra, mas eu tô começando agora o programa. Mas né? Essa parada foi muito importante, Ivan, porque me deu vontade de voltar a tocar. Eu voltei a ter esse amor juvenil pela guitarra justamente porque eu não estava mais tocando. Parece que eu meio que dei um... Sim, deu um respiro. Uma revigorada. Exato. Deu uma renovada na alma. Renovou. Da guitarra. Assim, isso, porra, tá vendo? Foi muito louco. E quando eu voltei a tocar, eu falei, eu vou estar muito enferrujado, porque eu fiquei 3 meses, não tem como. Sem encostar. A gente nunca... E aí eu peguei a guitarra de novo. A gente nunca desaprende a andar de bicicleta, tá? Só se o cara, acabou, né, bicho? Eu voltei com muito mais vontade, sabe? E com vontade de tocar, de voltar a fazer show, sabe? Eu tinha perdido isso já. E agora eu tô nesse movimento contrário, assim, voltando a ser mais guitarrista. E a produção musical e direção musical em loco que eu faço hoje, que vai desde a parte de arranjo até a concepção de trilhas, até a produção executiva que eu faço, né? Me fez ver a música de uma forma muito mais universal, ampla, e me fez dar valor
a guitarra, o instrumento que eu E toco, você conseguiu ver, muito mais. Você assim, viu o mundo da música de fora. de fora e com ícones. Exatamente. Assim, minha carreira, produção musical, programa de TV. Exato. E faz. Aí você, com essa estrutura que você tem, com esse Sim. embasamento de 30 anos de instrumento, Sim. você, vou fazer meu som. Aí Exato. nessas horas, aí eu vou ser produtor, não, vou tocar, deixa o cara tocar lá. Sim. E aí é legal. Cara. Eu não toco. Ontem, por exemplo, a gente gravou a final de um reality de música, né? E era o único programa que eu ia tocar. O último, a gente ensaiou e tal. Aí eu cheguei de manhã, cara, eu olhei pro palco e falei assim, não posso tocar. Porque assim, eu tomo conta de tudo da música lá. Sim, aí você vai... Aí eu falei, gente, eu não vou tem, tocar. né? Não tem, né? Por mais que eu tivesse com vontade, mas eu falei Sim, assim, mas não. aqui não é Pô, pra eu eu não tocar. fiz até agora, 2 anos sem fazer. Eu vou tocar eu vou fazer o gol no pênalti, vou entrar na final do campeonato e fazer um gol. Era quase isso, assim. Sim, eu concordo. Foi uma atitude madura, assim. Eu falei, pô, Sim, engraçado. a maturidade. Você atingiu a maturidade. E com uma vontade de tocar danada, sabe? Eu falei, pô, vou tocar. Aí eu falei assim, não vou tocar. Deixa eu tomar conta da minha direção musical. E é muito legal isso, porque eu tô focado na mixagem, eu tô focado na performance dos músicos, no andamento do programa, enfim. Cara, não ia ter... Não, na boa. Não ia ser tão curtido. Você não ia ser legal, cara. Porque assim, porra, você entrar pra levantar o troféu... Exatamente. Você já levantou desde o começo. Você que tá com o troféu na mão. Exatamente. Não precisa levantar. Exatamente. Pô, Marins, eu não sei nem palavras assim. É o meu primeiro programa, vamos ser sinceros aqui, né, Zapata? Zapata, eu e meu sócio, Zapata. Irado, Zapata, irado. Pai, foi você que me apresentou? Foi. Não, e a gente tem essa história muito louca, né? Porque o Vitor foi no programa, aí eu conheci os dois, o Vitor e o Vitor Clay e o de Zapata. O Capita e o Zapita. E aí, no dia que ele tava usando uma guitarra, aí eu já falei pra ele no palco, eu falei assim, você tem que conhecer o Ivan. Lembra? Você conhece as guitarras do Ivan? De repente o Vitor Clay só serviu pra eu conhecer ele, é o que eu tô falando. Não é, cara? Desde o começo do programa. Muito louco, muito louco. E assim, eu que agradeço, porque... Eu não sabia da sua história. Olha, eu vejo o Marins aqui, todo dia a gente se fala. Não, e agora eu moro aqui do lado, né? Ele mora do lado. E eu nunca imaginei essa história, eu tô tão surpreso quanto vocês, assim, de tudo isso daí. Legal. Nunca imaginei várias coisas que ele falou aqui. Foi muito bom, assim, estar com ele, cara, que é um puta brother, guitarrista, que legal, cara. Um dos mais feras que eu sempre... Nossa, toco sentimento, que é um negócio diferente. Não olha no braço da guitarra, que eu acho isso fundamental, né? Pra ter... Eu tento. Né? Ele canta na guitarra. Ele não é um cantor, mas canta na guitarra, cara. Eu acho muito legal. Danado. Quando as coisas acontecem de forma natural, assim. Isso é uma coisa que eu prezo muito, assim. A nossa parceria Music Maker foi totalmente natural. Eu tava gravando um programa de TV em São Paulo, fazendo uma turnê com a Preta, eu precisava de instrumentos aqui, eu tinha uma parceria com outra marca, e você me abraçou, você falou assim, não, eu vou colocar as guitarras pra você tocar no programa. Eu coloquei lá, sem problema. Foi quando começou, assim, na realidade eu pedi super constrangido, e você falou, de jeito nenhum, pode passar aqui, e foi ali que começou o nosso... Eu nunca tive pronta entrega, mas por coincidência, tinha um cara que devolveu uma guitarra, que era uma Les Paul que eu fiz, eram 22 traços, 21. Que é a minha Les Paul até hoje. Depois de 6 meses, o cara voltou pra reclamar disso. Ele falou, cara, eu tirei o som, eu fui ver, só tinha 21. Aí eu trocou a guitarra, ficou lá. E foi a melhor coisa que aconteceu. E tá até hoje. Porque é a Les Paul que eu uso até hoje. E ela não tem preço, não tem preço. E tem um grave que nenhuma guitarra tem. Les Paul na face da terra vai ter aquele grave. Mas eu que te agradeço. Tinha uma outra, que era de um cara... Uma Eric Clapton. Uma Clapton. Olha a coincidência, né? Ou a sinergia. Não, aí esse cara falou, cara, bicho, essa Clapton aí, não sei, eu queria um raio mais moderno, não tô conseguindo tocar. Falei, sim, você pediu errado, né? Você fez o pedido errado. E eu peguei as guitarras... Tem suco de laranja? Tem. Então faz um suco de melancia. Aí eu trouxe suco de melancia. E as guitarras chegaram e caíram igual uma luva. Eu toquei, eu falei, perfeita. Toquei outra, perfeita. Aí rolou. E aí a nossa parceria aconteceu, e são muitos anos, e tantas guitarras que a gente... Na pandemia foi dureza, todo mundo ficou...
Eu achei também, a pandemia foi terrível, né? Mas foi, acho que, o grande boom da empresa, que todo mundo ficou em casa. Foi. A gente é uma fábrica de sonhos, né? Exatamente. E o cara, porra, eu tô aqui em casa, mas eu queria uma guitarra cor-de-rosa com bolinha azul. Quem que vai fazer? Porra, só a Music Maker. Então, E é mesmo. ali a gente... E eu faço propaganda mesmo de verdade. Eu uso mesmo. Inclusive, eu só tenho usado as guitarras da Music Maker desde aquela época. tá. Praticamente. Aqui não é Music Maker, Não. é Music Maker Talk. Não, mas eu tenho que A gente tem falar. que falar sobre sua carreira. Porque a minha guitarra, mas ela é parte da minha. sei, cara. Então não tem como deixar. E são todas as guitarras feitas com muito carinho. Isso eu sinto, sabe? Sim. Eu toco com uma Tom Anderson. Eu tive muitas Tom Anderson, Sam. Todas guitarras. E aí eu tocava com a minha última Tom Anderson que eu depois vinha vender. Eu tocava, achava maravilhosa. Aí quando eu tocava com a que você fez pra mim, eu falei, pô, mas eu ainda prefiro tocar com essa. Prefiro tocar com essa. Aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu não preciso mais dessa guitarra. Não, tá. Porra, eu fico muito feliz. Cara, não tenho palavras assim, o que foi essa primeira experiência desse programa. Pô, que legal. Cara, ainda com brother, master, assim, um guitarrista, um monstro da guitarra no Brasil. Que assim, isso. de tanta coisa que faz, né? Como consegue, né? Tão precoce, não sabia. De onde vem, o que come? Bicho, é mó correria. Bicho. Cara, não é 25 horas de guitarra, de música por dia. É, isso é mesmo. Parabéns, Marins. Muitíssimo obrigado pela presença. Pô, obrigado. E por tudo que você faz pela guitarra. E é o que a gente vive, né? Respira. Então, eu não tenho palavras. Muito obrigado. E vida longa ao Music Maker Talks, que isso aqui é fonte de informação e de inspiração para que seja para as pessoas. Né? Esse é o intuito, de a gente saber realmente, porque ninguém sabe da vida das pessoas, né? Sim. É na verdade. Sim. No pelo mesmo, né, cara? Como você começou? Pô, tua avó chegou lá, vamos tocar piano. Aí teu pai, não, tem o disco dos Beatles aqui. Dá uma ouvida aí, entendeu? E, porra, show de bola, interessante, cara. né? Que isso sirva para inspirar quem se identifica e que seja uma coisa legal para todo mundo. É isso aí. Obrigado, Marins. Eu que agradeço. E agora, né? A Jan, que não poderia faltar. Ricardo Marins, essa fera aí. Obrigado. Valeu, rapaziada. Isso aí.